Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária a este canal. Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. O que é uma palavra de autoridade? Uma palavra de autoridade é uma palavra de alguém que vive aquilo que prega. Poderíamos dizer assim. Jesus, ele retorna a Cafarnaum, que se torna a sua cidade. Ele tinha se mudado para Cafarnaum. E ao entrar numa sinagoga, ele apresenta o ensinamento que ele vive. Não é um ensinamento hipócrita como dos fariseus, que ensinavam uma coisa que eles mesmos não conseguiam viver. Jesus fala isso diversas vezes no Evangelho, que os fariseus jogavam nas costas do povo fardos muito pesados que eles mesmos não conseguiam carregar. Jesus não, apresentava um ensinamento que ele vivia. Portanto, se ele vivia, os outros seriam capazes de viver também. Por isso que a Escritura vai dizer que o ensinamento dele era um ensinamento de autoridade, porque ele pregava e vivia. Nisso nós vamos ter a manifestação de um espírito impuro. É interessante, hein? O espírito impuro estava quieto na reunião da sinagoga. Isso chama atenção. A reunião da sinagoga é uma reunião religiosa e social. Ali estavam reunidos no dia de sábado, que era o dia do preceito, como para nós é domingo, e estava alguém ali possesso, com espírito impuro. "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Ou seja, o próprio demônio dá testemunho de quem Jesus era. Entretanto, o povo não estava preparado para saber quem Jesus era de fato. E aí o que Jesus faz? Repreende o espírito. O manda calar-se, para não revelar quem ele era de fato. Eu já expliquei isso para vocês em outras oportunidades e repito aqui, né? Jesus era o Messias, não o Messias esperado pelo povo. Havia duas concepções de Messias. Um messianismo político, espera-se o Messias, a descendência de Davi, que vai reunir o povo em torno de si, expulsar os invasores estrangeiros e, assim como Davi, subirá ao trono e se tornará filho de Deus, porque todo o rei é considerado filho de Deus. A segunda corrente de interpretação messiânica é aquela proposta no livro do profeta Isaías. Nós vimos ontem: "O Espírito do Senhor está sobre mim." É o servo sofredor, é aquele que dá vida pelo povo. Não é aquele que vem subir num trono, é aquele que nasce no meio dos pobres. É aquele que veio para os pobres. Portanto, Jesus não queria ser confundido com a primeira visão messiânica. Ou seja, Jesus não queria ser confundido com o Messias político, com o Messias de Davi, com o Messias que era esperado para expulsar os invasores estrangeiros. Essa concepção de Messias está presente no diálogo entre Jesus e Pedro. "E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo." E aí depois, no desenrolar da conversa, Jesus percebe que a visão de Messias de Pedro não é a visão correta, não é a visão de Isaías. E aí ele vai dizer: "Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens." Portanto, é a primeira visão messiânica.
Por isso que quando os demônios, e isso aparece muito no Evangelho de Marcos, começam a dizer quem Jesus era, ele repreende e manda eles se calarem. Por quê? Porque ele não queria ser confundido com esse Messias político. No diálogo entre Jesus e Pilatos, ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para reinar neste mundo. O meu reino não é deste mundo. E aí Jesus impede que o demônio fale quem ele é de fato, o Messias esperado, para que o povo não veja em Jesus um Messias político. Ao contrário, ele é um Messias que veio transformar o coração dos homens e, consequentemente, transformar as relações dos homens no mundo, a instauração do reino de Deus. Só que isso não perpassa Jesus ficar aqui no meio de nós reinando como um ser humano, de modo nenhum. Ele reina nos corações humanos a fim de que esses corações possam mudar sua conduta e, através da mudança de sua conduta, mudar as relações humanas no mundo. Algo que, infelizmente, não aconteceu. E aí, por fim, o espanto daqueles que estavam ali, né? Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles obedecem. Óbvio, ele é o Filho de Deus, que assume condição humana e veio restaurar a humanidade, libertando-a do pecado, morrendo na cruz. Né? Então, obviamente, ele tem poder para derrotar as potestades. E isso se apresenta muito naquele texto, em vários textos em que Jesus caminha sobre as águas. Lembremos que na interpretação bíblica, as águas são os lugares onde falta luz, onde se encontram as forças contrárias a Deus, o mal. Portanto, ele caminha sobre o mal está sujeito a ele, ele tem poder de colocar o mal no lugar dele, e ele o faz. Fez no período que caminhou entre nós e continua a fazer. O mal não pode atingir o cristão, a não ser que o cristão abra a porta do mal para o mal, né? A fim de que o mal entre na sua vida. Por isso que eu sempre digo aos cristãos, não tenham medo de macumba, não tenham medo disso, não tenham medo daquilo, mal olhada, isso e aquilo. Nada disso funciona. Aquele que anda no caminho de Cristo, aquele que tem Cristo no seu coração e faz as coisas de maneira correta, não tem que temer o mal. O mal é um cão amarrado. Ele só vai te morder se você se aproximar dele. Se você não se aproximar dele, ele não fará mal algum a você. Porque Jesus tem o mal sob controle. Ele deu a vida para nos salvar. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então não temos que temer nada neste mundo. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.